E aí, pessoal, temos boas notícias no campo das renovações de contrato. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra com um investimento de R$ 67. Ou seja, entrem no link e entendam um pouco mais desta atividade. Gente, tem coisa que eu gosto aqui de dar boas notícias, sobretudo quando elas têm relação com as categorias de base do Grêmio. Hoje tive acesso a algumas informações muito legais, muito legais. O Grêmio, e anotem o verbo, o tempo dele, renovou o contrato com Vitor Bobsin. O Grêmio renovou o contrato com Vitor Bobsin, que irá brilhar por aqui mais tempo, começando a sua caminhada no time principal do Tricolor. Essa é, sem dúvida, uma grande notícia. Nós vamos falar antes dela e depois nós vamos falar da do Ferreira. Mas esperem um pouco aí, não saiam daí, porque temos boas notícias. Por que eu falo que é uma grande notícia? Porque o Grêmio, em determinado momento, correu o risco de perder Vitor Bobsin. Correu esse risco. Sim, correu esse risco. O Grêmio desenvolveu um procedimento em determinado momento que os meninos se afastaram muito das relações do departamento de futebol profissional com esses meninos ascendentes, meninos que jogam muitas vezes na transição, e isso acabou determinando a saída de alguns atletas e principalmente colocou no pensamento desses meninos uma ideia de falta de aproveitamento. Tanto é que todos eles, e esse foi um pedido do Bobsin, eu serei aproveitado ou não pelo Grêmio? Como um pedido. Incrível isso, mas é a verdade. O Grêmio, em determinado momento, se distanciou da realidade dos meninos. E isso fez com que alguns deles fossem se perdendo no caminho. E Vitor Bobsin fez esse pedido ao Grêmio. Eu vou ser utilizado ou não? E vendo o andamento, a mudança, a forma como o técnico Thiago Nunes também recebe os jovens das categorias de base, o Grêmio passou a ter, na figura do treinador, também um elo e uma tranquilidade para os jogadores. E isso sensibilizou muito Vitor Bobsin, o seu staff lá, o Vinícius Prates, e principalmente deu tranquilidade para que Marcos Herrmann, o grande mentor de toda essa nova forma do Grêmio avaliar e colocar como é que eu posso dizer assim, um distanciamento muito menor entre as partes. E isso garantiu a renovação de contrato do Vitor Bobsin. O Grêmio deve anunciar isso oficialmente, talvez amanhã, mais tardar na quarta-feira, tudo resolvido, definido e calmo neste sentido. Portanto, a primeira grande notícia, Vitor Bobsin. Vamos à segunda. Ferreira. Há 2 semanas atrás, e isso é informação, o Grêmio começou os encontros com o staff do jogador. Já teve mais de 4 reuniões, de 3 a 4 reuniões. Essas reuniões encaminharam a renovação de Ferreira com o Grêmio com valores importantes, com uma valorização importante e mais. Neste momento, se pode dizer, e neste caso não é totalmente definido ainda, mas nós teremos nos próximos dias a confirmação também da renovação de Ferreira com o Grêmio. Este caso eu não posso falar como Bobsin, eu não posso chamar renovou o contrato com o Grêmio, porque ainda não renovou. Então eu não posso chamar assim. Mas o que eu posso dizer é que se há 2 semanas atrás nós tínhamos 15% de chance, 20% de chance, hoje nós temos 95% de chance. E em cima do quê? E aí a gente tem que pontuar também Marcos Herrmann, Pablo Bueno e principalmente Carlos Amodeu. Amodeu foi o elo de ligação e de estreitamento destes espaços e convencido que o melhor momento da carreira de Ferreira será no Grêmio, ele vai aceitar a proposta, que é muito boa do Grêmio. A proposta é muito boa do Grêmio.
por um plano de carreira visando sim a seleção brasileira. E aquilo que a gente falava até como utopia um tempo atrás, que garantiu a bronca do Pablo para mim, tudo era muito utópico, hoje não. Hoje existe total otimismo. Não foi definido ainda? Não. Por detalhes menores, não o centro da questão, que é a valorização e a vontade das partes. Isso já foi afinado. Tem algumas coisas de multa, tem algumas coisas de prazos, tem alguns gatilhos que precisam ser equacionados, como, por exemplo, um aumento salarial em caso de convocação, o que é totalmente pertinente também, mas a gente pode dizer que este é um caso que vai virar positivo, que não vai ter nenhum tipo de constrangimento maior, que não vai ter um novo litígio, que não vai ter nada de errado. O Grêmio constrói com Ferreira também uma boa relação, e isso também reflete lá no menino Gonçalves, lá das categorias de base, que é do Pablo. As coisas estão se arrumando com muita tranquilidade e com a habilidade dos dirigentes. Marcos Herrmann, Carlos Amodeu. A verdade, muitas vezes aqui eu critiquei o Amodeu, vocês sabem disso, mas a verdade é que ele, de alguma maneira, está construindo boas pontes, bons laços, diminuindo espaços, algo que estava muito ruim no departamento de futebol. O fato é que as coisas começaram a se ajeitar de forma mais tranquila nesse aspecto, em cima também da habilidade dos dois de lidar com essas questões. Hoje é um dia muito legal da gente falar, uma notícia muito boa para o Grêmio, porque eu, particularmente, cheguei a jogar a toalha com relação a Ferreira. Jogar a toalha. Com o Bobson, antes joguei. Depois eu achei que a coisa estava mais arrumada para o Grêmio. Mas antes cheguei a jogar a toalha fora também, porque achei que não tinha volta. Então, as notícias de hoje dão conta da força de entendimento e da renovação de Bobson, e de um encaminhamento muito positivo com relação à renovação de Ferreira. Duas grandes notícias, silenciosas, trabalhadas com calma. Eu tive acesso e são coisas muito bem montadas, muito bem organizadas, tanto é que essas reuniões sequer vazaram, o que é legal, o que não gera ainda mais desconforto, e a gente tem muita tranquilidade nesse momento para tratar esses assuntos e dar boas notícias do Grêmio. Eu prefiro 1000 vezes boas notícias do que às vezes a gente ter que vir aqui falar notícias que não são tão legais e que a gente sabe, é da profissão, é do jogo, tem que dizer, a gente recebe a informação e tem que falar. Mas neste caso são ótimas notícias, ótimas informações, e em cima dessa nova realidade a gente pode dizer que Bobson vai brilhar com a camisa do Grêmio, e a tendência é que o Grêmio tenha sim um ataque com Douglas Costa, com Diego Souza e com Ferreira por toda essa temporada, para fazer um Grêmio muito forte neste ano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.